Olá, eu sou o Elton. E eu sou Malu. Bem-vindos ao curso A Educação Espírita para a Nova Terra. Todas as experiências pelas quais o ser humano vai passando durante a vida vão moldando e melhorando o seu caráter. Desde a concepção, o novo ser já recebe e percebe as influências do mundo exterior, estímulos que afetam o seu desenvolvimento, positiva ou negativamente. As vibrações do ambiente em que a mãe gestante está inserida chegam até o bebê em formação. Ao nascer, o mundo que o bebê encontra é novo e cada experiência é uma descoberta. As mudanças na vida de um bebê e de uma criança pequena são constantes. Na adolescência, afloram mudanças significativas que influenciarão muito na vida adulta. Os adolescentes precisam estar inseridos em um ambiente de equilíbrio, de estabilidade, de confiança e de tranquilidade para atravessarem esta fase tão turbulenta de suas vidas e chegarem à fase adulta sadios. Mesmo após todo esse desenvolvimento biológico, físico, emocional, cerebral, do feto ao adolescente, adultos e idosos continuam aprendendo, se desenvolvendo, se adaptando. Tudo aquilo então que foi experimentado nas fases anteriores, infância, adolescência e juventude, influenciará no resto de sua vida. Os desafios de cada idade são únicos e devem ser tratados com muita atenção. As fases da vida podem ser divididas da seguinte maneira: antes do nascimento, o feto no ventre. A primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade. Essa fase ainda possui uma subdivisão, denominada primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 anos de idade. O que hoje se considera infância, adolescência e juventude varia um pouco de acordo com diferentes estudos. Então nós podemos reconhecê-los assim. A infância tem início aos 7 anos de idade e vai até por volta dos 10 a 12 anos. A adolescência tem início entre 10 e 12 anos e finda por volta dos 24 anos de idade. E essa fase pode ter a seguinte subdivisão: pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, adolescência, dos 15 aos 19 e juventude, dos 20 aos 24 anos de idade. Essas informações são muito importantes ao educador, para que ele compreenda os seus educandos e as suas fases, para que saiba quem são as pessoas que chegam na sua sala de aula para aprender, para serem mais capazes de planejar as suas aulas de forma a contemplar as particularidades de cada faixa etária. E como então cada idade aprende? O aprendizado tem início no ventre. Bebês ainda não nascidos sentem, ouvem e reagem aos estímulos exteriores, uma preparação ao que encontrarão ao nascer. Como sabemos, o órgão responsável pelo nosso aprendizado é o nosso cérebro. Este órgão cuida da nossa memória, da nossa inteligência, do nosso raciocínio, da linguagem, do pensamento, de nosso julgamento e nossas tomadas de decisão, de nosso comportamento, dos movimentos do nosso corpo. E para que o nosso cérebro cumpra com suas funções, ele conta com a ajuda dos nossos sentidos. Tudo que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos e experimentamos envia mensagens a ele, que por sua vez gera pensamentos, julgamentos, ideias, memórias, movimento. Com cerca de 4 semanas, o cérebro já começa a se formar. O bebê, enquanto está na barriga da mãe, recebe as informações do mundo exterior como se fossem mensagens chegando a ele. Por essas mensagens é que o bebê vai aprendendo sobre o mundo que vai encontrar. Se esse mundo é perigoso ou não, se é um mundo feliz ou não, se nesse mundo tem comida ou não. Já na 4ª semana de vida, o cérebro, já em desenvolvimento, recebe essas mensagens do mundo que o aguarda e muito aprende sobre ele ao longo de toda a gestação. Por isso, é muito importante que o bebê esteja sempre inserido em ambientes bons, saudáveis,
tranquilos e felizes, para que esse desenvolvimento seja feliz e saudável. E ele se torne uma criança aberta a receber experiências e uma criança que goste de aprender. Assim, se você evangeliza famílias esperando um bebê, prepare os seus encontros com essa consciência de que você está falando não só para o pai ou para a mãe, mas também para o bebê que te ouve e sente as suas vibrações. E instrua sempre as famílias sobre a importância de cuidarem do que falam, do que assistem, do que ouvem e dos lugares aonde vão, pois tudo chega até aquele bebê. Então, o bebê nasce e está agora aprendendo rapidamente com todos os estímulos. A família se torna sua grande fonte de conhecimento. Inserido no núcleo familiar, o bebê começa a ter referências de como falar, como gesticular, como reagir a situações diversas. Não há necessidade de infantilizarmos o modo de falar com os bebês, nem com as crianças. Quando infantilizamos a nossa fala, estamos, na verdade, prejudicando o desenvolvimento da linguagem da criança, que irá aprender e reproduzir aquilo que ouve dos adultos que a cercam. Como eles nos têm como modelo, o falar corretamente, segundo as normas cultas e os padrões linguísticos, ajuda com que eles aprendam da maneira correta. Isso de maneira nenhuma diminui o afeto. Muito pelo contrário. Ensinar, ser exemplo de bons costumes, inclusive na fala, é demonstração do cuidado que se tem por aquela criança, pelo seu desenvolvimento pleno e sadio em todos os aspectos de sua vida. Essas orientações servem tanto para nós, educadores, evangelizadores, quanto para as famílias. Converse com os pais sobre tudo isso. Ajude-os a perceber a sua grande responsabilidade na missão de guiar um novo ser humano em seus primeiros passos. É importante também, aos evangelizadores de famílias, estarem atentos às alterações que as mães gestantes e puérperas podem sofrer. Elas podem sofrer de depressão ou alterações hormonais conhecidas como baby blues, que acarretam grandes transtornos em suas vidas. O evangelizador precisa estar aberto ao diálogo e à orientação, ao encaminhamento, ao atendimento fraterno ou espiritual, não só para a mãe, mas para a família toda também, pois o novo bebê necessita estar em um lar equilibrado e de boas vibrações. A criança, na primeiríssima infância, a fase até os 3 anos de idade, se desenvolve rapidamente. Com cerca de 3 anos de idade, o cérebro da criança já alcançou 80% do tamanho que terá quando adulto. O cérebro dos 0 aos 3 anos de idade alcança 1 milhão de novas conexões neurais, ou sinapses por segundo. Isso significa que nesta fase da vida, o cérebro está completamente apto a aprender. Nunca mais na vida, uma pessoa aprenderá tanto quanto do 0 aos 3 anos de idade. Chegando na infância, é perceptível que meninas amadurecem mais rápido que os meninos. Seu cérebro chega a pelo menos 2 anos a mais do que a sua idade biológica, o que não acontece com os meninos. Isso porque o cérebro feminino se desenvolve mais rápido do que o cérebro masculino, tornando o planejamento do educador mais desafiador, pois será necessário pensar nas aulas de maneira a respeitar e abranger os interesses de todos os cérebros que estão ali. Meninas e meninos aprenderão de formas diferentes e terão gostos e interesses diferentes, no final da infância e principalmente na adolescência. Cabe ao evangelizador buscar maneiras de organizar as aulas, motivando o senso de pertencimento e de inclusão. As crianças precisam de estímulos constantes, não só na escola, mas em todos os outros ambientes. Nas aulas de evangelização para a primeira infância, é possível ajudá-las, por exemplo, no desenvolvimento da sua coordenação motora. A coordenação motora grossa, com movimentos corporais contidos nas canções, com brincadeiras e atividades lúdicas como pular, rodar, dançar. E a coordenação motora fina, com atividades como recortar e rasgar papel, brincar com massinha, pegar objetos com as mãos, com prendedores de roupa, com pinça e colorir.
Quando você for organizar a sua sala de evangelização para as crianças, dê preferência por giz de cera, por lápis de cor e lápis de escrever triangulares. Eles facilitam a pega no lápis. Tenha em sua sala também adaptadores de lápis, para auxiliar aquelas crianças que ainda não têm o movimento de pinça desenvolvido. As crianças maiores continuam se desenvolvendo e aprendendo, precisando de muitas motivações e estímulos para que desenvolvam suas habilidades e seus interesses. Quando chega a adolescência, um turbilhão biológico, comportamental, emocional e hormonal começa a acontecer. E o adolescente começa a se tornar um ser mais independente e questionador, que busca se adaptar e pertencer à sociedade ou a um grupo social. As mudanças corporais são marcantes, e o adolescente sente que precisa deixar a infância de lado e agir como adulto, mesmo ainda não possuindo a maturidade do discernimento. O adolescente precisa estar inserido em contextos bons, edificantes, precisa estar em contato com pessoas boas e precisa encontrar amor e compreensão. Suas capacidades ainda estão em desenvolvimento, ainda estão aprendendo a avaliar as ações e consequências em um nível mais profundo. E sua capacidade de responsabilidade ainda está se desenvolvendo. E o nosso nível de exigência muitas vezes está acima do que o adolescente é capaz de responder. Isso porque, na realidade, o seu córtex pré-frontal, a região cerebral responsável pela tomada de decisões, pelo planejamento de pensamentos mais complexos, pelo raciocínio social, ainda não terminou de se desenvolver. Isso só ocorrerá por volta dos 25 anos de idade. O evangelizador de adolescentes precisa estar preparado para os diversos interesses e também para as perdas de interesses, para dialogar sobre tudo e incentivar a irmandade e o respeito entre todos. Evangelizar jovens é saber que uma mesma aula, uma mesma proposta de atividade não será agradável a todos e que, na maioria das vezes, o seu planejamento precisará ter mais de uma opção de atividade. Assim, o evangelizador dessa fase precisa estar atento a estimular e motivar debates e a participação de todos, validando todas as contribuições e cuidando para que os seus evangelizandos sintam-se sempre bem. O cérebro, então, chega à vida adulta, atingindo o seu tamanho máximo e se tornará completamente desenvolvido perto dos 25, 30 anos de idade. Como já dissemos, o cérebro feminino alcançará esse desenvolvimento alguns anos antes do cérebro masculino. E as aulas para esta fase da vida, os grupos de estudo da codificação e palestras precisam continuar sendo pensados e planejados de forma a incluir todos. Adultos e idosos ainda precisam ser estimulados ao aprendizado e à permanência nos seus grupos de estudo. A vida adulta tem muitos desafios. A rotina do trabalho, a manutenção da casa, das contas, da família, elas ocupam um espaço significativo no dia a dia. E a vida do idoso, da mesma forma, está repleta de desafios, como a falta do sentimento de ser útil, a solidão e a dificuldade em viver em um mundo tecnológico. Se o evangelizador ou o facilitador dos estudos não estiver em sintonia com eles, não compreender que é sim necessário motivá-los com debates, com atividades interessantes e até lúdicas, esses adultos não vão se sentir motivados e, eventualmente, não mais participarão dos estudos. Proponha atividades que estimulem o movimento, a interação e a memória. E com todas essas particularidades de cada faixa etária, não só o educador espírita, mas toda a casa espírita precisam sentir-se e estar preparados para receber pessoas com deficiências. Há muitas ações que podem e devem ser providenciadas antes que essas pessoas cheguem até nós. Não devemos nos adaptar conforme recebemos essas pessoas, mas devemos estar preparados
buscar conhecer como acolhê-las e buscar estudar para adequar nossa prática a todos os que recebemos. Todas as idades e todas as diferenças requerem cuidados especiais. É muito importante que o evangelizador mantenha-se em busca do seu próprio aperfeiçoamento, buscando leituras sobre temas que envolvam a educação e participando de encontros, de conferências, de seminários que auxiliem a compreender cada vez melhor o seu papel nessa tarefa de desenvolver a educação religiosa. E nessa aula a gente traz para vocês um tema muito especial. Nós vamos falar sobre Jesus. Pois é, um tema que acho que é o tema que todos nós, né, evangelizadores, acho que é o tema que a gente talvez mais goste de falar sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E nós compusemos uma música chamada O Barco do Cristo, que fala de diversas situações, né? Fala da nossa vida, a comparação da nossa vida dentro de um barco, como se a nossa vida fosse o barco e a vida fosse o mar, cheio das suas dificuldades e desafios que todos nós temos que enfrentar todos os dias. E aí nós compusemos essa música falando justamente disso, né? Cantando um pouco sobre essa questão. A gente fala na música sobre a oração. Sim. Então, quando eu vou orar, eu penso em Jesus. Eu penso em Jesus, e aí não importam as palavras, mas o meu sentimento que está dentro de mim, de melhor, claro. De melhor. E esse barco leva a gente para onde? Nos leva até Deus. Nos leva até Deus. E a gente começa então com o barco do Cristo. Hoje a gente vai começar falando de atividades para os jovens e para os adultos. Vamos? Vamos. Sempre bom. Trocar um pouquinho a sequência cronológica, né? Então aqui é uma ideia muito simples de fazer e muito interativa, porque é o que a gente sempre fala, né? Jovens, adultos, idosos também precisam do lúdico. Não é só sentar, ler e discutir, não é verdade? Pois é. É aquela coisa, a gente precisa de alguma interação, né? Eu digo até por mim, eu muitas vezes quando eu estou sentado assistindo um curso, uma palestra, é difícil se você não tem algum movimento. O tempo todo ali sentado, assistindo, prestando atenção só no que está sendo dito, a mente da gente ela vai longe. Vai longe, aí a gente começa a se movimentar, começa a mexer a perna, começa a olhar para o lado, e aí começa a pensar em outras coisas, né? E é sempre bom a gente ter um recurso a mais para poder
trazer a atenção de volta. Não são só as crianças que têm essa atenção curta, o tempo curto de atenção, né? Porque mesmo que o que está sendo dito seja muito interessante, existem distrações. E a gente, por mais que seja interessante o tema, muitas vezes nós estamos com a cabeça já em outro lugar. A gente chega ali naquele ambiente já com a nossa cabeça ancorada em algum problema ou em alguma situação que aconteceu antes ou que vai acontecer depois. Uhum. Então a gente precisa, talvez, desses momentos aqui de foco, né? Exatamente. E lembrando sempre, né, que a gente sempre fala também, que cada um aprende de um jeito. A gente estuda, no nosso curso passado, nós falamos bastante sobre as inteligências múltiplas. E a gente agora vai citar aqui de novo, né? Cada pessoa aprende de um jeito. Uns são mais auditivos, outros são mais visuais, os outros tem aqueles que aprendem mais pelo toque, outros aprendem mais fazendo, outros falando. Então, cada um aprende de um jeito diferente. É legal a gente contemplar tudo isso quando a gente pensa na nossa aula, né? Pois é. Então, aqui a gente tem o Barco do Cristo. Como é que a gente faz isso? Pega uma caixa de papelão, que a gente pegou uma caixa velha de plástico, mas pode ser uma caixa de papelão, e aí você faz um barco do jeito que você quiser. Se não quiser fazer um barco também, o legal, né, dos jovens e dos adultos é que você pode falar para eles, olha, essa caixa representa um barco, e eles vão conseguir ter essa abstração, que as crianças já não vão ter, as crianças são mais pro concreto. Os mais velhos vão conseguir abstrair e vão enxergar ali o barco. Então, aqui tem um barco. Faz do jeito que você quiser, coloca uma vela aqui ou não, e aí você vai propor várias atividades com esse barco. Então, por exemplo, o que a gente pode falar sobre esse barco? Que ele é um convite de Jesus. Esse barco aqui, se você fosse navegar nesse barco para nunca mais voltar, o que você ia colocar dentro desse barco? O que você ia levar com você nessa viagem que Jesus está te convidando para fazer? E o que você ia deixar para trás? Isso gera uma reflexão muito grande, né? Quais as suas qualidades que vão estar junto com você nesse barco e as más inclinações que você vai deixar para trás. E aí vocês conversam sobre isso. Você pode conversar, deixa quem quiser falar. Talvez alguns não se sintam à vontade falando. Você pode fazer cartões quadradinhos ou até em formato de peixinhos, e aí você já puxa, né, a história da multiplicação dos peixes. E você pode pedir para que eles escrevam ali o que eles levariam com eles ou o que eles deixariam para trás. E depois de toda essa conversa, vem uma outra questão. Tomar essas decisões, saber o que vai no seu barco e o que fica, você fazer essa autorreflexão, isso é fácil ou é difícil? E por quê? Pois é. Eu acho que saber o que deixar para trás todo mundo sabe. O duro é a gente trabalhar essas questões para deixar para trás. Uhum. Pois é. Isso é mais difícil. A gente sabe o que deixar, mas não como deixar, né? Pois é. É verdade. A gente não se apega só nas coisas que a gente tem de material, a gente se apega também tanto nas nossas qualidades quanto nos nossos defeitos, né? Isso é muito mais difícil de fazer. E aí uma outra sugestão também com esse barco, ou você pode pegar um pano azul, coloca na sala, um papel grande, azul para representar a água, né? Põe ali, e aí você distribui peixinhos. Toma para você. Um peixinho para mim. Você distribui peixinhos para eles. E aí, lembra da história de Pedro, né? Pedro, mesmo cansado, Jesus fala para ele voltar para o barco dele e voltar para a água. E ele vai. E aí a gente pode fazer essa reflexão. Você, mesmo cansado, se Jesus te convidasse para voltar para a água, para ter a fé que você precisa ter, você voltaria? O que será que significa isso, né? O que será que significa esse convite de Jesus de eu sei que você está cansado, mas é hora de voltar. Volta que vai valer a pena. O que significa essa história? E aí as reflexões são muitas. Você pode escrever aqui dentro as suas reflexões. E esse peixe, quem quiser pode compartilhar. Quem não quiser, se não se sentir à vontade, não tem problema. Esse peixe eles levam para casa como uma lembrança, né, e como um reforço desse pensamento, daquilo que a gente precisa carregar com a gente. Bom, continuando.
A gente tem aqui uma ideia bonitinha. Eu gosto dela. É, né? Adoro. Eu gosto também. Sempre gosto dessas ideias, assim, de pôr na cabeça, chapéuzinho, né? Eles irem pra casa com isso na cabeça é uma sensação. Né? Eu adoro quando tem nas filas na escola e você vê alguém com um chapéuzinho, aniversariante. Aniversariante, Sempre bacana. Ou teve uma data especial, e aí todo mundo vai embora com o chapéuzinho, né? E isso aqui é muito bonitinho, é o amor de Jesus, né? O amor do Cristo. Então, o que esse coração representa? Deixa eles pintarem, e enquanto eles estão pintando, você está conversando ou cantando canções sobre o amor de Jesus, né? Exatamente. A gente pode pensar em várias situações aqui, né? Uhum. Você está usando essa cor por quê? O que essa cor representa para você dentro dessa ideia sua, do sentimento que você tem por Jesus e de que Jesus tem por você? Né? Canções sobre Jesus a gente tem aí um monte, Nossa, né? muitas. Até fazer uma propaganda, pode-se dizer, né? O Acervo Espírita tem um monte de canções lá. Então você pode ir lá baixar as canções, você pode ouvir, lá tem as cifras também para quem toca violão. Então é legal, dá para pegar alguma canção ali e usar dentro dessa atividade, dentro dessa dinâmica. Sim, o link do Acervo Espírita está aqui nos comentários, na descrição desse nosso vídeo, depois você acessa lá. Pode tirar o chapéu se você quiser. E aí a gente pega o gancho de canções, essa canção aqui também, né? O Amor de Jesus, que a gente tem um coração em branco e a gente pode distribuir papéis e as crianças podem fazer uma colagem aqui. Como é que pode funcionar isso para os mais velhos? Funciona também? Claro que funciona. Eles podem fazer a mesma colagem, né, e levar isso para casa ou decorar a sala do centro. Ou então eles podem escrever. O que representa o amor de Jesus, né? Pois é. Mas é porque essa brincadeira, entre aspas, né, essa atividade, você vai cortar o papel e você vai colar. Muitas vezes o adolescente, talvez ele comece a brincadeira, a atividade meio daquele jeito, né? Não sei se eu quero. Só que a partir do momento que a sua criatividade ela é ligada, né, você começa a querer fazer algo diferente, algo bonito, algo legal. Então, eu acredito que é uma atividade que, por mais simples que possa parecer, colar quadradinhos, né, colar papéis, pedaços de papel dentro de um coração, ela vai ter várias questões aí, né? Ela vai abrir talvez o grupo para conversar, para estar junto, para estar ali nessa atividade, debatendo, criando junto. Sim. Isso cria uma interação muito grande, né? Você trabalha aqui questões que vão além do seu conteúdo. Aqui você está trabalhando o respeito, o esperar a sua vez, né? O respeitar o gosto do outro, porque o que um vai fazer não é igual ao que o outro vai fazer. Então você trabalha muitas coisas aqui. E você pode também fazer um coração enorme, num papel grande, e entregar os cartões para cada um, post-it ou o papel cortado, e aí eles vão colar todos juntos dentro do mesmo coração. Verdade. E a gente falou de adolescente, mas com adulto, eu acredito também que seja uma atividade bem interessante da gente fazer. Eu acredito que desperta a mesma coisa, né? Deixa eu fazer o meu coração mais bonito que eu puder. Porque é para Jesus, né? Então tem que ficar bonito. Exatamente. Então é uma atividade lúdica, uma atividade gostosa de fazer, bacana. E acredito que o resultado dela, na parte da reflexão, também é muito rica. Com certeza. Uma das passagens muito bonitas da vida de Jesus é a passagem em que ele acalma a tempestade. E a gente pode levar uma tempestade para dentro da nossa sala de evangelização. Pensou que legal? Uau! Muito legal. A gente tem aqui uma atividade muito divertida de fazer e muito fácil. Um pote com água, um pouquinho de vinagre de álcool e detergente. Aí você tampa bem tampado. Tampa bem tampado, porque senão de tempestade vira dilúvio. Vira. E foi o que aconteceu comigo a primeira vez que eu tentei fazer. Então tampe bem tampado para a água não escorrer. E aí o que a gente faz? Você chacoalha, gira e você vai ter uma tempestade acontecendo aqui dentro. E aí, enquanto as crianças vão ficar, nossa, que legal, você conversa sobre a história
de Jesus acalmando a tempestade. Pode colocar glitter prateado aqui dentro, ou estrelinhas até, né? Que dá um efeito muito bonito. Então, de novo, chacoalha, roda. E aí é só Tá lá a tempestade. olhar a tempestade. Você pode fazer para as crianças levarem para casa também, cada uma a sua tempestade. Aí você faz numa garrafa de água, uma garrafa transparente, né, de plástico. E aí elas podem levar a tempestade delas para casa. E aí uma outra passagem de Jesus, que é a da multiplicação dos peixes, a gente pode trazer outros temas para dentro dela. E aí a gente trabalha com interdisciplinaridade, que é quando a gente tem um tema central, mas a gente conecta outros temas àquele tema que fazem sentido, né? Que tem uma certa relação. Isso é muito legal porque isso traz uma dinâmica diferente. A gente muitas vezes está ali num tema central e fica muito tempo dentro daquele tema e não sai dele. Então a gente acaba criando um dinamismo diferente aqui, quando a gente sai para falar de alguma outra coisa e depois retorna para o tema principal. Eu acho isso sempre muito interessante em todas as aulas. Sim, isso é muito bacana. Isso cria um interesse diferente, né? Você chama a atenção de uma outra forma para o seu conteúdo. E você vai para o conteúdo ali lateral, vamos dizer assim, e você volta para o seu conteúdo central, né? Pois é. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente planeja ali um caminho para o nosso estudo e quando a gente vê, o caminho foi totalmente modificado. E isso é muito legal, porque a gente tem que pensar que a espiritualidade está com a gente o tempo todo. E quando a gente pede a ajuda da espiritualidade, eu acho que é justamente nesse sentido. E aí ela vem e ajuda a gente a modificar aquilo. Às vezes torna até mais interessante o que a gente está fazendo. Pois é. Às vezes alguém faz uma pergunta, né? Você está falando sobre um assunto e alguém levanta ali a mão, faz uma pergunta que tem a ver com o assunto, mas não tem a ver com aquele seu planejamento. E aí, muitas vezes, mesmo sem perceber, a gente acaba dando uma resposta muito rápida e voltando rapidinho para aquilo que a gente planejou para não perder o conteúdo. Mas não, a gente vai naquele assunto, né? Isso é bacana, vai naquele assunto, nem que você passe o restante da aula ali conversando sobre aquela pergunta que foi feita. E depois, na aula seguinte, você volta para o seu conteúdo sem problema nenhum. Então, a gente traz aqui para vocês a história do peixinho arco-íris. A gente fala sobre a multiplicação dos peixes e aí a gente pode puxar esse gancho para falar sobre um dos grandes ensinamentos de Jesus, que é compartilhar. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente doa aquilo que a gente tem de bom, mais a gente vai receber e mais feliz a gente vai ser. Então essa história aqui é mais ou menos assim. Tinha um peixinho que era o peixinho mais bonito do fundo do mar. As escamas dele eram lindas, brilhantes, todas coloridas. E ele vivia sempre nadando ali, orgulhoso das escamas. E os outros peixinhos pediam para ele, me dá uma escama sua, dá uma escama para mim. E ele falava, não, de jeito nenhum. Vou perder minha beleza. Não vou dividir minhas escamas. Só que com o passar do tempo ele foi ficando sozinho. Ele foi se sentindo triste, percebendo que ninguém mais queria brincar com ele. E aí um dia, nadando, ele encontrou um polvo e ele foi conversar com esse polvo. E o polvo fala para ele, olha, vou te dar uma dica, hein? Se você começar a compartilhar suas escamas, eu acho que você vai ganhar muitos amigos. E ele pensa e ele resolve, então, começar. E aí ele começa a compartilhar as escamas dele com os outros peixinhos. Até que chega um dia que ele tem pouquíssimas escamas. Ele perdeu grande parte da beleza que ele tinha. Mas, para ele, isso já não importava mais, porque ele se sentia tão feliz de ter tantos amigos para brincar com ele, que ele aprendeu essa lição, né? Então é uma história que a gente pode contar. Pois é, e a gente pode interpretar essas escamas de várias maneiras, né? Ou seja, a gente está se doando nosso tempo, doando aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. É verdade. Doando algo de material também, um alimento, alguma coisa assim. Então, é interessantíssima a história. Muito bonito esse peixe. É profunda essa história. Ficou bonitinho, né? E aí, como é que a gente pode fazer esse peixinho? Esse aqui a gente colou botões coloridos para fazer as escamas, mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Para as crianças bem pequenas, né, da primeiríssima infância, o que a gente sugere? Que você use papel de seda ou papel crepom, né? Rasga as tiras e deixa eles fazerem as bolinhas.
Porque isso vai começar a motivar o desenvolvimento da coordenação motora fina neles, né? E o movimento de pinça, que vai ser muito importante lá na frente, quando eles estiverem aprendendo a pegar no lápis e a escrever. Claro que as crianças bem pequenininhas, elas vão usar a mãozinha inteira, né? Mas esse é o início desse desenvolvimento da coordenação motora fina e do movimento de pinça. Então, deixa eles fazerem a bolinha do jeito deles, as bolinhas bem coloridas. As crianças de 4, 5 anos, elas já conseguem fazer. E o que isso é legal? Que não é porque a gente está na evangelização que a gente também não pode educar aquele corpinho que está ali habitando o espírito, né? A gente pode motivar o desenvolvimento deles de todas as formas que a gente puder. Então fica essa dica. E o peixinho também pode ser feito aqui, num CD. Você pode colar o olhinho, fazer as nadadeiras e a cauda aqui com papel e depois você... O peixinho também fica muito bonito em bexiga. Tem muita dica legal na internet para fazer esse peixinho na bexiga. Daí você cria como você achar melhor. Pois é, o CD a gente vai ter que explicar para eles, né? Se forem pequenos, a gente vai ter que explicar o que é um CD. O que é isso? É um cookie. Né? E todas essas dicas que a gente está dando aqui nas nossas aulas, a gente vai disponibilizar para vocês na nossa sala de aula virtual. A gente vai postar lá devagarinho todos os PDFs para você poder baixar e usar, né? Os moldes, as ideias, todas essas sugestões e outras que a gente nem está falando aqui no vídeo. E a gente tem uma última ideia para deixar aqui para vocês. Mais uma ideia? Mais uma ideia. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de mostrar. O que a gente faz quando a gente está doente? Toma um remédio, descansa, pede para alguém cuidar da gente. Muito boa. E quando a gente está com algum machucadinho, algum corte, assim, o que a gente faz? Tem que passar um remedinho, né? O que a gente precisa ter em casa quando a gente se machuca? Um kit de primeiros socorros. E eu tenho um aqui. Aqui a gente tem um kit de primeiros socorros, mas não é esse que você está pensando. Esse aqui é um kit de primeiros socorros para nossa alma. Para nossa alma. Em casa a gente tem o kit de primeiros socorros para o corpo e aqui a gente pode fazer o kit de primeiros socorros para a alma. E aqui dentro a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa para cuidar do nosso bem-estar. Vamos ver o que tem aqui dentro? Essa caixa aqui você pode fazer. A gente tem essa maletinha de plástico, mas você pode fazer com caixa de remédio, né? Caixinha, papelão, caixinha... Usa bastante material reciclado, né? Isso é bem legal. Então aqui a gente tem várias coisas. A primeira coisa que a gente tem que ter para cuidar da nossa alma é... Jesus. Então ele é quem vai cuidar da gente quando a gente não estiver se sentindo bem. Para os bebezinhos, a gente tem aqui dentro dessa maleta algodãozinho. Por que o algodão? Porque enquanto a gente está conversando com eles, falando que Jesus nos cura, Jesus cuida de nós, e contando as histórias das curas de Jesus, a gente está fazendo um carinho neles com algo macio e a gente está estimulando neles a sensação, né? O tato. Então a gente pode dar o algodãozinho na mão deles e aí deixa eles brincando lá enquanto a gente está contando sobre Jesus. A gente pode ter band-aid, né? Mas não é esse band-aid de por aqui, é um band-aid para a gente se sentir bem aqui dentro. Então, a gente pode ter mensagens escritas aqui, frases motivadoras, mensagens que a gente pode pegar, ler. É legal falar que a Malu que desenhou esse curativo aqui, ela que fez, tá? Não é um curativo de verdade. Não, com restinho de papelão. E aí, a gente tava até brincando, né, que aqui é o curativo, mas o que o curativo cura? O que você tiver doente, né? Ou que a criança tiver dodói. Aí escreve aqui uma mensagem bonita. Sim, exatamente. E põe pra curar a alma, né? Pois é. E a gente tem também um envelopinho cheio de curativo dentro, né? Aqui o nosso a gente escreveu Jesus, primeiro socorro para a alma. E aí aqui dentro a gente tem vários curativos. E o que você pode fazer? Em cada curativo desse, a mesma coisa do band-aid. Você pode escrever aqui frases, mensagens. E quando você não estiver se sentindo bem, você pega um. O que é legal disso daqui? Funciona só para criança? Não, funciona para os jovens, para os adultos. Vocês podem fazer na sala de aula um kit
de primeiros socorros para a alma. E aí eles vão levar isso para casa. Sabe esses livrinhos que a gente tem de mensagens? Que a gente pega para ler e se sentir bem? É a mesma coisa. Isso aqui pode ficar no criado mudo, perto da cama, pode ficar em algum lugar dentro de casa. E quando eu sentir que eu estou precisando, eu vou lá, pego um curativo para mim, pego uma mensagem, leio, reflito sobre ela e guardo de novo. E lá na casa espírita, né, na sala de evangelização, na sala de mocidade, pode ficar em algum lugar visível também, porque eu tenho certeza que muitas crianças, né, jovens, vão querer usar o kit de primeiros socorros da alma em algum momento. Para as crianças eu acho super interessante, né? Às vezes a criança chega ali no centro meio tristinha, meio cabisbaixa, então legal, a gente tem, o que aconteceu, né? Aí chega lá com a caixinha e começa a falar e tal. Então Jesus está aqui para cuidar da gente, cuidar da nossa alma. E isso eu acho sempre fantástico, essas ideias. Sim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi muito bom estar aqui em mais esse momento. E até a próxima. Até a próxima.